A arquitetura tem os projetos lindos, maravilhosos, né? Então, conta aí para o pessoal qual que é a importância do branding profissional, principalmente para os arquitetos que estão nos assistindo aqui. Tá. Hoje em dia, né, com o digital, o que vem se falando muito é sobre posicionamento. E eu tenho certeza que você já se pegou aí pensando sobre isso. E a construção do branding é o que vai trazer um posicionamento forte, autêntico e vai trazer o seu diferencial de marca. Então, é muito importante, sabe, investir no branding. E eu vejo que os profissionais, eles procuram digital já achando que é um jogo de curto prazo. Mas o branding, ele é um jogo de longo prazo, porque envolve a construção da percepção. Certo. Então, construir a percepção do seu cliente para que ele veja você como um profissional diferenciado, capaz e número 1 para resolver o problema dele é o trabalho do branding. Fala pessoal, mais um ManzaCast. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia e empreendedorismo. Deixe o seu like, você que está assistindo. Clique no sininho e siga o nosso canal, porque toda vez que tiver um episódio novo, você vai ser notificado. Agradecer aos patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Hoje eu estou com a Juliana Barros. Fala, Juliana, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo, gente. Muito obrigada pela recepção aí. É uma honra poder participar com vocês. Espero estar aqui contribuindo e transbordando para a jornada de vocês. Beleza, Juliana trabalha com branding pessoal. Juliana, primeiro vamos conhecer um pouco da Juliana. Quem é a Juliana? Juliana é casada, tem 3 filhos, o João, o Luiz e o Vitor. Sou corretora de seguros há 10 anos. E há 2 anos eu entrei no mercado de branding, de comunicação. Né? Depois da pandemia, os corretores eles vieram me procurando uma mentora, alguém que pudesse direcionar com o digital. Né? Depois da pandemia, os empreendedores, né, eles saíram muito nessa busca. E aí eu vi essa oportunidade de trazer o que a gente já fazia de diferente na corretora, que era a parte de comunicação, de marketing, de um posicionamento diferenciado. Conta pra gente aí, o que é o branding? Tá. O branding, ele é uma marca, né? E a marca é a construção dela e gerenciamento. E ela pode ser tanto corporativa quanto pessoal. Beleza. Agora conta pra gente, o que é um personal branding? Personal branding, ele é uma marca pessoal. Né? Além da marca corporativa, é muito importante que você fortaleça a sua marca pessoal. Através dela, você vai se posicionar no mercado e vai ter uma diferenciação. Beleza. Bom, conta pro pessoal aqui, os arquitetos, né? O nosso público aqui tem muitas pessoas da construção civil, né? Que é o tema do ManzaCast. Sim. E também construtores, pessoas envolvidas nesse meio. A arquitetura tem os projetos lindos, maravilhosos, né? Então, conta aí para o pessoal qual que é a importância do branding profissional, principalmente para os arquitetos que estão nos assistindo aqui. Tá. Hoje em dia, né, com o digital, o que vem se falando muito é sobre posicionamento. E eu tenho certeza que você já se pegou aí pensando sobre isso. E a construção do branding é o que vai trazer um posicionamento forte, autêntico e vai trazer o seu diferencial de marca. Então, é muito importante, sabe, investir no branding. E eu vejo que os profissionais, eles procuram digital já achando que é um jogo de curto prazo. Mas o branding, ele é um jogo de longo prazo, porque envolve a construção da percepção. Certo. Então, construir a percepção do seu cliente para que ele veja você como um profissional diferenciado, capaz e número 1 para resolver o problema dele é o trabalho do branding. Sim. Como que você faz esse trabalho? Tá. Conta pra gente. É rede social? É pessoal? É um trabalho psicológico ali com cada mentorado, vamos dizer? O branding, ele tem algumas etapas. Então, a primeira etapa
é a etapa de descoberta, de autoconhecimento. Sim. Então, esse profissional, ele precisa entender quem ele é, em primeiro ponto. E depois que ele entende quem ele é, a gente passa a externalizar. Então, o que é esse externalizar? Pode ser através das redes sociais, através dos canais de comunicação, portfólios, né? Tudo que ele utiliza para comunicar a marca são ferramentas que a gente trabalha no branding. E depois que você identifica a pessoa, quem ele é claro que uma espécie de uma mentoria, Sim. você tem que pegar aqueles pontos e cada vez melhorar, né? Cada ponto. Porque às vezes a pessoa não internalizou isso, né? Sim. Quem eu sou, o que eu faço, onde estou e para onde quero ir. Sim. É muito comum as pessoas elas não terem claro quem elas são. Sim. Quais são os seus valores de marca e quais são os seus diferenciais. Sim. E esses dias eu fiz até uma pesquisa no Instagram pela caixinha de perguntas. E uma das perguntas foi, qual é o seu diferencial? E assim, a maioria dos profissionais, elas não sabem de pronto falar isso. Né? Não está tão claro para ela qual é o diferencial da marca dela. Sim. Por que eu devo contratar? Não porque ela só faz projetos bonitos ou ela faz o trabalho dela bem feito. Isso é o básico, né? Precisa ir além. E o trabalho do brand é isso. É a gente fazer ela entender quem ela é, entender os valores de marca dela, extrair a essência. Então, o que é único nela? Quais são as qualidades? Fortalecer essas qualidades. Lapidar também os pontos fracos, então, que ela precisa desenvolver. Então, muitos profissionais precisam desenvolver comunicação, por exemplo, imagem pessoal. Então, tudo isso a gente também utiliza dentro do brand para que ela possa avançar, para que ela possa realmente ter um posicionamento sustentável, né? Não apenas fazer um ensaio fotográfico, colocar as fotos, mas nos stories ela não consegue comunicar, numa reunião ela não consegue passar, né, o que ela deseja. Então, é muito mais o interno primeiro, para depois o externo. Sim. Agora eu tô me colocando aqui no lugar de um profissional, tá? Profissional, eu acabei de sair da faculdade, sou inexperiente. Sim. E aí é complicado a pessoa, quem eu sou, né? O que eu faço. Então, ela ainda não tem uma certa maturidade, ainda sabe pouco sobre o trabalho. Sim. Eu acho que isso pode gerar algumas barreiras, ou como que você vai trabalhar isso aí para direcionar essa pessoa? Tá. Quando o profissional se forma, né, ele vai para o mercado buscando se encontrar. Sim. E eu vejo que esse se encontrar, ele está no caminho, né? Mas o brand, ele já pode ser trabalhado desde o início. Então, trabalhar os seus diferenciais, qual projeto que você consegue desempenhar melhor, né? É escritórios? Sim. É corporativo? Né? São residências? Né? E eu acredito que fortalecer isso já vai te diferenciar, mesmo sendo iniciante. Né? Provavelmente ali, durante a faculdade, ela teve alguma experiência profissional e ali ela deve sentir qual que é o feeling dela, o caminho, né, o que ela deve seguir. Que isso naturalmente ele vai se fazendo, porque quando você não gosta de um trabalho, aquilo não vai para frente ou você procura outra coisa para fazer, né? Sim, amar o que se faz já é um grande ponto de direção para você, né? Então, quando você está ali já na faculdade, a importância, né, dos estágios, de tudo que você vai sendo preparado para ir para o mercado de trabalho, já é um direcionamento. E realmente, assim, entender, não seguir uma manada do que está se fazendo, ou, de repente, dentro do universo de arquitetura que você olha e acha que é o seu caminho. Mas deixar de lado a comparação e olhar para você, né? O que você gosta de fazer dentro da arquitetura. Sim. E começar já a fazer esse posicionamento. E eu falo que construção de uma marca ela é construída e conforme o tempo, ela também tem modificações. Sim. Porque o ser humano e o profissional, ele vai, né, cada vez mais evoluindo, ele vai se lapidando. Então, não tem problema nenhum que ao meio do caminho você possa fazer um rebrand da sua marca.
né? Então, se você vê também, isso já não seria para um iniciante, mas depois de um tempo, você vê que não é esse o caminho e você deseja mudar, é possível também fazer um novo reposicionamento dessa marca. O que eu não indico é aquele profissional que ele se posiciona e logo depois de 2, 3 meses ele já muda o tempo todo, né? Isso traz para o cliente uma percepção de insegurança, de não entender ou não saber ainda o que ele faz ali de melhor, né? Na verdade, como é um branding, personal branding, a gente está falando de uma marca, mas a gente está falando de uma pessoa, né? Sim. Então, essa pessoa, com certeza, como você falou, ela vai se lapidando, vai aprendendo sobre a profissão, Sim. vai direcionando. Mas imagino que ela não vai virar a mesa e mudar totalmente Sim. os serviços ali que ela está prestando. Então, como você falou, não seguir uma manada. É importante você não... Porque a maioria das pessoas vão olhar, num exemplo de arquiteto, um grande nome Sim. e vai querer fazer igual aquele grande nome. Você não aconselha fazer esse tipo de estratégia. Ter referências é muito bom. Você precisa ter referências. Mas seguir a referência em 100%, esquecendo quem você é e o que você quer fazer, eu não aconselho. Porque eu acho que assim, é importante a gente ter referência sim, de mercado, né? O que é esse profissional, como ele comunica, como que é a forma dele de trabalhar, mas seguir 100%, meio que, entre aspas, copiar, né? 100% integral, achando que você também vai ter sucesso, porque ele tem, né? Eu não recomendo. Eu recomendo você primeiro fazer esse processo de conhecimento, de olhar para dentro, de parar e pensar quais projetos que eu gosto, por qual linha eu vou seguir, e aí construir um posicionamento baseado nisso, no que você acredita, que você vai conseguir sustentar por muito mais tempo, sabe? Sim. O lance da comparação, o grande problema é que não é sustentável. E aí você acaba que faz o que o outro faz, mas não se vê naquilo ali que você está comunicando. Então, a partir do momento que você não se vê, você não dá continuidade e você não está satisfeito também. Sim. A gente está falando aqui de novos profissionais, né? As Sim. pessoas que estão ingressando no mercado. Eu até entendo um novo profissional, que ele, primeiro, é inexperiente. Sim. Segundo, ele não tem tantos clientes, não tem uma carteira de clientes, não tem um volume de trabalho ali considerável, né? Mas como que essa pessoa deve se posicionar? Quem é o cliente dele? Como ele deve buscar isso? Tá. Você falou um ponto bem importante, assim, quando nós entramos no mercado, né, você com poucos clientes, você acaba querendo pegar todos os projetos, né, que aparecem para você. Sim. Mas fazer essa construção desse posicionamento direcionado por que você quer, hoje pode te dar a impressão que você está perdendo clientes. Mas, na verdade, você está construindo uma percepção que, ao longo do tempo, você vai atrair o cliente que você realmente quer. Sim. Então, eu acho que é deixar de olhar para o curto prazo e olhar para o jogo do longo prazo. É deixar de pensar no contrato fechando hoje. Eu sei que é importante, que todo mundo precisa, né, vender ali todo dia, né, todos os meses para sobreviver, a empresa, o profissional. Mas também ter esse olhar mais abrangente, mais amplo, né? Como que eu posso posicionar para atrair o cliente que eu quero, né? E assim, esse cliente ele vai vir com essa construção. Porque o que eu vejo muito, assim, as pessoas elas querem fazer o hoje para já colher o hoje, né? Certo. E esse cliente que você quer, de repente, o nível de exigência dele, a forma de contratação dele, vai demorar para ele maturar, para ele te ver como o especialista, para ele te ver como um profissional que ele pode te contratar. Então, acho que eu indicaria ter essa visão um pouco mais de longo prazo, mas focado no que eu quero. Bom, pensando aqui, eu estou voltando aqui no cliente que está entrando no mercado, né? No profissional que está entrando no mercado. Sim. Então, ele deve pensar de que forma. Eu quero um cliente que seja um novo casal, que tem um filho, que está comprando o primeiro apartamento.
Isso é um tipo de cliente. Com certeza. Então, eu quero um cliente que seja pessoas que estão comprando terreno e vão fazer as casas, né? Então, estou dando exemplos aqui, tá, pessoal? Então, ou eu quero só construir casas em condomínio fechado, que é um mercado mais restrito, a pessoa já tem que ter um certo nome para chegar até lá. Sim. Né? Então, eu imagino que a pessoa tem que fazer uma construção também, né? Subir os steps ali para chegar até aquele projeto maior, aquele Sim. cliente com maior poder aquisitivo para poder contratar. Sim. Quanto maior é o poder aquisitivo do seu cliente que você deseja alcançar, maior nível de exigência dele. Sim. Né? Então, você tem que comunicar para que o que é valor para ele, né? Uhum. O que eu vejo muito de dificuldade e até de erro, né, na comunicação é você não comunicar para esse cliente final, né? Às vezes você comunica para esse cliente iniciante querendo atingir esse cliente aí de alta renda. Então, Sim. esse cliente de alta renda, o que é valor para ele? Uhum. Né? Não o que é valor para você como profissional, mas para ele. O que é valor para ele? Então, você tem que pensar e começar a comunicar. Uma marca iniciante, ela tem algumas formas de estratégia para que você consiga avançar com rapidez e agilidade. Sim. É possível também. Uma marca, para ela ficar firmada com um curto prazo de tempo, é você aumentar o nível de repetição. Então, você vai trazer, né? O digital, ele é muito bom para isso. Então, você consegue trazer uma repetição da sua marca, dos valores da sua marca, dos projetos, da sua autoralidade, da sua autenticidade. E aí, colocar potência nisso. Então, colocar aumento disso de conteúdo, por exemplo. E fazer uma distribuição. Para quem quer atingir um cliente de alto padrão, investir numa comunicação excelente, num audiovisual excelente, né? Em tudo que você envolve, imagens, vídeos, tem que ser de alto padrão. Sim. Afinal, ele vai ter uma exigência e ele já vai ter um crivo ali de escolha que só pela sua comunicação ele já vai te descartar. Uhum. Então, mesmo para o iniciante, eu acredito que ele consiga, sim, chegar nesse cliente sem ir por esses degraus. Ele consegue vender, sim, para um cliente lá de cima da escada, vamos dizer assim. Sim. Só que ele vai ter que, primeiro, ter investimento para que isso ocorra de forma rápida. Ele vai investir em comunicação, em vídeos, em fotos e também na expertise dele, né? Ele tem que ser bom. Com certeza. Então, se ele tiver uma boa entrega, mesmo ele sendo iniciante, tendo uma comunicação boa que venda essa ideia para o cliente, ele pode sim fechar contratos, mesmo sendo iniciante. Eu estava pensando nisso aqui agora. Que, por exemplo, ele não tem muito dinheiro, né? Está começando a carreira. Mas se ele for muito habilidoso, projetos extraordinários, sim, começar a postar isso na rede social, começar a aparecer, os clientes vão ver, né? Sim. Então, se você tem talento, o universo vai reconhecer seu talento e você vai conseguir ali fazer negócio, vender o seu produto. Sim. Então, eu vejo muito no talento ali, nos projetos mesmo, né? E aí, o que você falou, né? Tem que comunicar. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Mas se você está no começo, não são tantos projetos. Então, você tem mais tempo para você se dedicar a uma rede social, que hoje em dia vende muito, né? Sim. Todo mundo está lá no Instagram mostrando os seus projetos. Sim. Né? E também aqui no ManzaCast também, que os arquitetos vêm aqui falar dos seus projetos, mostrar seus projetos também. Então, esse é um caminho fantástico, que assim, é o caminho do talento, né? Eu enxergo. Por quê? Você pode até olhar os pequenos, como chegar. Sim. Mas se você olhar para os grandes, por que eles estão lá? Pelo talento. Sim, entendeu? Pela entrega, né? Exatamente, pela entrega. À medida que ele vai tendo mais projetos, né, que ele conseguiu ali pelo talento dele, ele vai aumentando a equipe dele, aumentando o escritório, tendo mais projetos e com isso comunicando mais e aparecendo, né? Que aí ele chega até ter uma obra num condomínio
e as placas ali naquele condomínio, os vizinhos que têm terreno vão vendo aquela obra. Sim. E aí ele vai fazendo a estrada dele, né? A carreira profissional. E eu acho que também, para quem está começando, né, e você que tem poucos projetos, fazer de cada projeto uma experiência. Sabe, proporcionar uma experiência para esse cliente. Então, você tem poucos anos de mercado, você tem pouco tempo de mercado, mas você tem uma ótima habilidade, né? Então, transforme esse projeto em uma experiência. Faça uma entrega memorável do projeto para o cliente, né? Faça o cliente ali participar de todas as etapas, de repente oferecer para ele uma experiência ali de estar ali junto e transformar isso. Eu acho que assim, a experiência hoje, as pessoas elas compram pela experiência. Sim. Né? Deixou de ser só apenas pelo trabalho em si, pelo projeto em si. Né? Então, conforme eu entrego, conforme eu gero essa experiência, desde o atendimento até a entrega do projeto, vai fazer você também diferenciar. E se você já faz isso, mostre isso. Porque o que eu vejo muito também, os profissionais, eles já trazem toda uma experiência, todo um atendimento, mas eles não mostram nas redes sociais como que é. Desde vender até entregar. Né? Quais são as etapas que eu estou junto com esse cliente? O que um trabalho de um arquiteto vai proporcionar para esse cliente, além do projeto, esse acompanhamento, as escolhas, a expertise dele. Então, eu vejo que eles não mostram muito as etapas, eles só mostram o resultado final. Antes e depois. Antes e depois. Como é que foi aquela construção, né? Mas como foi? Sim. Né? E exatamente nessa fase de construção, eu enxergo uma oportunidade para os arquitetos brilharem ali junto com o cliente, mostrar todo o trabalho que está sendo realizado. Sim. E aí você criar um laço com esse cliente. Esse cliente vai poder falar para uma vizinha, para um amigo. Sim. Pô, o arquiteto está me atendendo, gostei tanto dele, o atendimento dele é maravilhoso, né? É uma pessoa que tem coerência. Então, você vai ter uma aprovação social ali, entendeu? Com esse cliente. E você vai ganhando a sua autoridade nessa construção, né? Sim. Durante o próprio trabalho, né? Muito importante, assim, além do digital, né? Porque eu falo que o digital, ele deu acesso a muitas pessoas, mas de uma certa forma, ele também afastou pessoas. Sim. E as pessoas, elas acham que ainda o básico bem feito, ele funciona muito. Ainda você fazer uma boa entrega, você gerar uma experiência para esse cliente, para que ele possa te recomendar, funciona muito. Sim. Né? Então, o digital ele veio como mais uma ferramenta. Então, é algo a mais que você pode fazer para atingir pessoas que você não vai conhecer, de repente, né? Atingir outros clientes. Mas trabalhar esse cliente que você já tem, como ele fosse um cliente único, e principalmente para quem está começando, né, que tem poucos clientes, é o que vai fazer total diferença. Né? Vai fazer... o relacionamento ali, né? O relacionamento. Muito importante. O pós-venda também, né? Eu acho que não é só entregar um projeto e, de repente, poxa, eu posso, de repente, trazer para esse cliente um próximo, né? Sim. Um próximo projeto, de repente ficou faltando dentro da casa dele um ambiente que ele deixou para fazer depois. Então, como que tá isso? Como que ele tá depois? Como que ele tá vivendo na casa dele? Né? Eu posso enviar algo para ele? O que eu posso fazer ser lembrado? Sim. Para que ele possa me recomendar. E todas essas ações você pode fazer dentro do seu pós-venda de forma intencional. Né? Então, como que eu posso fazer para que ele registre, ele me marque nas redes sociais, ele me recomende? Então, existe o ditado que é sempre válido. Quem é visto é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Sim. Então, como que você pode fazer ser mais visto? Né? Então, depois que você entrega um projeto, ele vai morar nessa casa, nessa construção. Eu posso enviar alguma coisa para ele, eu posso enviar alguma coisa, um café da manhã, algo simples, se você não pode investir muito, mas que você possa fazer ser lembrado, né? Do que você participou daquela jornada, daquela conquista. Sim. E eu falo que a venda, o jogo da venda, da estratégia, de comunicação, é fazer você atingir o cliente, o emocional.
As pessoas, quando ela tem um vínculo com você emocional, Certo. você fideliza muito mais. Você permanece um cliente com você muito mais tempo. Pode vir outra pessoa, pode vir outra profissional abordar ou fazer, mas ela lembra de você e ela quer fazer com você. Sim. Porque as pessoas, primeiro, ela compra você, para depois comprar o que você faz. Sim. Né? É a reciprocidade, né? Você atendeu aquela pessoa Sim. com todo carinho, né? Fez ali, realizou o sonho, né? Sim. Ajudou a concretizar, né? Aquele sonho daquela Sim. pessoa. Então ela fica encantada, você acaba gerando um vínculo ali. Sim. E sobre valores, né? Valores que eu digo financeiro mesmo. É claro, existem os valores não financeiros. Mas eu estou falando de valores financeiros mesmo. Como é que o branding trabalha nessa questão de valor? Eu estou pensando num arquiteto mesmo, que é o nosso público. O que você diria sobre valores? Valores, você diz... Financeiros. De resultado? Valor mesmo, em dinheiro. O meu projeto é o mais barato. O meu projeto é o preço de mercado. Ou o meu projeto é o preço que eu achar que ele vale. Tá. Você fazendo um posicionamento, você trabalhando branding e trazendo um posicionamento forte para o mercado, você vai conseguir cobrar o quanto ele vale. Sim. Não o mais barato e nem o que o mercado cobra. Né? Eu acho que o posicionamento faz você trazer ali para o seu público a percepção do seu diferencial. E o que eu vejo muito nessa área de profissional e algumas áreas também. O arquiteto, você compra o olhar dele. Você compra a mente dele. E quanto custa o olhar e uma mente? É igual de um profissional para o outro? Sim. Ele vai ter a mesma formação, ele vai participar ali das mesmas aulas, mas o olhar, a forma dele fazer aquele projeto é diferente do colega do lado. Então, se ele conseguir comunicar essa visão e mostrar que ele tem uma visão diferente, o cliente ele paga, independente se o preço que ele colocar que ele acha que vale. Porque é a capacidade. E a capacidade não é medida, não tem como medir. Sim. Então, eu acredito que você trazendo essa comunicação, esse branding, ele vai fazer ele conseguir cobrar o preço que ele acha que ele vale pelo trabalho. Eu vou dar minha opinião aqui, né? Você, arquiteto, se valorize. Você tem que cobrar o valor que você acha justo, tá? O valor que você acha que você vai fechar aquele projeto. Quanto vale o seu trabalho, né? Eu vou contar um case aqui muito legal. Eu li num livro, chama Armas da Persuasão. Tinha uma joalheria que tinha um negócio do braço, como que é? Um bracelete. Tá. Que tinha umas pedras lindas. E ele era barato, esse bracelete. Na Europa lá. E o dono da loja foi passar um fim de semana fora. E ele pensou assim, poxa, eu vou vender aquele bracelete. Ele ligou pro pessoal da loja e falou assim, olha, colocou assim, 1 dividido por 2, cobra metade do valor. Porque faz muito tempo que aquilo está na prateleira. Eu preciso passar isso para frente. E o cara olhou o papel, que ele mandou uma foto assim de um papel, e entendeu 2. Não entendeu 1 dividido por 2. E ele multiplicou o valor. E aquele bracelete que estava ali, há algum tempo, ele tinha algumas unidades. Quando ele chegou na segunda-feira, ele olhou, tinha vendido tudo. E aí ele falou assim, poxa, deu certo a minha estratégia. Eu coloquei 50% do valor e eu vendi tudo. E aí o cara falou assim, não, você me falou para multiplicar por 2, não era para vender pela metade. Todo mundo entrou aqui e viu a joia mais cara e falou assim, essa que eu... Aí ele estava viajando na Europa com a esposa, os casais que entravam na loja, e eles queriam presentear as esposas. E foram lá e compraram o bracelete mais caro que tinha na loja. E ele vendeu todos os braceletes. Então,
seja o bracelete mais caro. Essa é a dica. Com certeza. Então, isso aí eu levo, não exatamente essa história, mas eu levo isso dentro da minha empresa, do meu escritório. Então, Sim. eu tenho um critério de valores lá. Sim. Né? Até porque eu tenho um escritório grande de projetos. Né? Sim. Então, a gente chegou lá e eu fui, no meu branding, construindo os meus valores, a minha marca. Né? Então, fica a dica para vocês aí também, com questão de valores. Isso Quando se cobra muito barato, também pode o cliente você desvaloriza, duvidar. né? Exatamente, desvaloriza. Duvidar da tua capacidade, né? Duvidar da tua entrega, né? Se tá muito barato, ele até desconfia. Então, Sim. é necessário olhar esse preço. E também tem o seguinte, né? Se realmente aquele valor paga o trabalho. Sim. Por quê? Todo mundo tem as necessidades básicas. Sim. Né? Moradia, alimentação, um aluguel de escritório, Sim. todos os custos. Sim. Então, o seu trabalho tem que pagar a sua vida ou parte da tua vida se você não tiver outra fonte de renda, né? Que senão, como você vai ser um profissional? Sim. Tem que pagar também a hora, né, do seu trabalho. Quanto tempo que você do demora para fazer um projeto, né? Então, precisa avaliar essa... E a sua expertise, né? O quanto que você tem investido no conhecimento para entregar aquilo, né? Aquele trabalho. A responsabilidade depois também para fazer esse acompanhamento até o final. Então, tem que ser um valor justo, Sim. que vale a pena para você e que o cliente também perceba, né? Esse seu trabalho. Exatamente. Aí, voltando àquela história do bracelete, não é o bracelete mais caro, é o bracelete de maior valor. Sim. Entendeu? Que o cliente não vê quanto custa. Sim. Ele quer o maior valor, porque Sim. ele quer realizar o sonho dele. Sim. E o sonho dele tem que ser realizado do jeito melhor possível, né? Que você consiga atender aquela demanda daquele cliente. Eu falo que quando o cliente ele está ali pesquisando preço, né, e ele debate com você preço, é porque às vezes ele não entendeu, Sim. a comunicação ainda não foi clara do que realmente você vai entregar de valor para ele e do que você vai solucionar para ele. Às vezes ainda ficou alguma dúvida, né? E aí você precisa se avaliar, né? Então gerou essa dúvida por quê? Pela minha imagem que eu passo, pelos meus materiais, quais os ruídos dentro da minha marca, pela minha comunicação, que podem estar gerando essa falta, essa falha nessa comunicação. Sim. Porque quando o cliente ele entende o valor, o preço ele não é o que vai fazer ele decidir por não contratar com você porque é mais caro, né? Ele se torna ali um mero detalhe. Sim. É claro que depende do cliente, né? Sim. Então, a gente está falando aqui de um universo muito amplo de pessoas e temperamentos e tal. Então, tem clientes que querem o mais barato, mas de repente esse cliente não é o seu cliente. Sim. Não existe certo ou errado, né? Eu acho que assim, cada profissional, ele vai escolher para quem ele quer vender. Então, eu quero me posicionar fazendo projeto mais acessível. Não existe errado. É o jeito que você pode decidir trabalhar. Né? O que eu acho é que a pessoa não pode escolher. Depende da região também que a pessoa está inserida. Sim, sim. Depende de onde ela está, do tipo de projeto que ela trabalha, né? Mas você tendo essa consciência que seu posicionamento é esse, ok. O que não pode é você estar querendo atingir um projeto, mostrando seu valor, atendendo ali aquele cliente potencial de exclusividade, de experiência e se apegar... Desvalorizar, né, o trabalho. Se apegar ao preço, né? Então, se for uma estratégia intencional ter o menor preço, tá tudo bem, né? Conta aí algum case pra gente de algum trabalho realizado aí de branding. Tá. Hoje eu tenho trabalhado com mulheres, né? O meu foco é mulheres e eu venho fazendo essa construção de marca e gerenciamento para algumas profissionais. Então, eu posso citar aqui, por exemplo, desde uma profissional... Precisa citar o nome, né? Que senão... desde uma profissional de uma consultora de imagem, por exemplo, né? Que trabalha ali diretamente com serviços,
a uma empresa, por exemplo, de papelaria personalizada. Então, dentro do branding, nós conseguimos trabalhar diversos nichos. A importância é fazer com que o cliente perceba o valor daquela marca. O trabalho do branding é isso, é fazer essa construção de percepção. E o cliente perceber o seu valor, existe várias ferramentas para a gente poder trabalhar e fazer com que ele já tenha uma nova percepção de você. E assim, ele vai passar a comprar o seu valor e não o seu preço. Né? Então, hoje eu tenho alguns cases que já aumentaram bastante o faturamento, né? Profissionais sendo convidadas para palestra, para outros tipos de evento, porque estão sendo notadas pelo seu diferencial. Né? E às vezes a pessoa ela tem todo aquele potencial dentro dela, mas está faltando só colocar um pouco para fora isso. Isso aí você já começou a responder uma próxima pergunta que eu ia fazer, que é como mensurar os resultados. Tá. Eu falo que o brand é a construção de longo prazo, mas sim, dá para você já mensurar os resultados nos primeiros meses trabalhando e fazendo uma construção de branding. Quando nós trazemos manifesto de marca, por exemplo, que é o que a marca acredita, trazemos também os valores de marca. Então, tudo que são os valores da sua marca que são inegociáveis para você. O cliente ele começa a perceber você como uma marca diferente. Ele começa a olhar para você e falar, opa, aqui tem uma comunicação diferente do que eu estou vendo por aí. E aí você já consegue fazer uma precificação mais justa pelo seu trabalho, então precificar melhor, cobrar pelo seu valor, não pelo seu preço, aumentar desejo, né, nesse cliente, porque o branding ele trabalha muito isso, fazer a atração do cliente não através do desejo que ele quer resolver aquele problema, por exemplo, ou satisfazer aquele desejo de realizar aquele sonho, né? Dentro da arquitetura a gente trabalha muito com sonho, né? E aí você já consegue se posicionar e já alcançar resultados bem relevantes aí nos primeiros meses. Beleza. E quem quiser contratar a Juliana Barros, como que funciona? Eu acho que você não precisa falar de valores, mas como funcionaria isso? Hoje a mentoria, nós trabalhamos 2 tipos de mentoria. Mentoria focada na primeira fase de construção. A primeira fase de construção é você primeiro fazer essa descoberta. Então, quem é você? Né? Por qual razão existe o seu negócio? Quais são os seus valores de marca? O que é negociável para você? Qual é o seu diferencial que a gente vai focar nas redes sociais, por exemplo, nos seus canais de comunicação? E depois a gente vai trabalhar isso externalizando. Então, campanhas de audiovisual, com manifesto de marca, com um olhar para dentro dos seus portfólios, por exemplo, como você apresenta um projeto, como você apresenta numa reunião, fechamento ali daquele serviço. E aí tem a segunda fase, que é a segunda fase já do gerenciamento. Porque não adianta você fazer e depois você já não conseguir manter isso a longo prazo. Então, a segunda etapa é para mentorados que já passaram pela primeira ou que já têm esse processo de construção, mas que está precisando aí gerenciar essa marca, trazer ações novas, trazer ações e estratégias ali de vendas, de parcerias, para alavancar um pouco mais seu negócio. Maravilha. Pessoal, gratidão a Juliana Barros, né? Deu uma aula aqui de branding para vocês aí. Espero que vocês aproveitem, levem isso para sua vida pessoal e profissional. E deixa o contato pro pessoal aí, quem quiser contratar os serviços. Vou deixar para vocês meu Instagram, então @JulianaBarrosa. Vocês podem acessar lá conteúdos que eu entrego para vocês já também conhecerem um pouco mais sobre branding. E lá tem meu contato, onde você pode falar diretamente comigo, agendar uma sessão para que eu possa fazer uma análise hoje da sua comunicação e juntos aí seguir dentro da mentoria. Bom, ela falou aqui Juliana Barrosa, eu vou traduzir aqui, é Juliana Barros, e aí tem um A no final, Barrosa, entendeu? É que o pessoal já tá me chamando de Barrosa. É tudo junto ali,
beleza? No Instagram. Isso aí. E você, siga o nosso canal, clique no sininho, deixe seu like, que toda vez que tiver um novo episódio, você vai ser notificado, tá bom? E agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Um abraço e até a próxima. Valeu!